maravilhoso. Só um minutinho. Muito Nino. bem, meus amigos de todo o Brasil, estamos aqui junto com a nossa querida Tuca Bustamante e nós vamos falar dos nossos convidados de hoje por enquanto. Nós estamos iniciando a nosso podcast. Pode se chamar podcast, não é isso, Tuca? É isso aí. 3 no ar. Não é bacana o nome? Eu gostei Muito muito, legal. né? 3 vozes, um só canal. E um detalhe, olha que bacana essa questão do 3 no ar, né? O no ar tem um segundo sentido, um duplo sentido, porque o Nino é um cara do aeromodelismo, que é o nosso parceiro, nosso cineasta, um dos 3 aqui, né, do podcast. O Samuel trabalhou a vida inteira dentro do aeroporto, tem essa vivência de aeroporto. Santos Dumont, Santa Adélia foi o primeiro voo de Santos Dumont, é lá, tem a Fazenda Dumont. Então não é só no ar, estamos na internet, como também nas alturas aí, né? A gente remeter essa questão tem aeromodelismo aqui pertinho da chácara do Samuel e da Isso, minha é ali, isso né? mesmo. Então temos vários significados do 3 no ar. É isso aí, exatamente. Foram muitos anos aí trabalhando na aviação civil. E o Nino é um fã, né? O Nino está nos nossos bastidores ali, vocês não estão vendo ele aí, mas logo verão. O Nino ali, que está fazendo toda a parte técnica aqui do nosso podcast, está ali. E ele também é um fã incondicional da aviação civil. Né, Nino? Tá ouvindo, Nino? Ele não quer falar aqui porque ele está na técnica ali. Muito bem. E nós estamos na cidade de Alumínio. A nossa cidade de Alumínio é uma cidade bastante importante aqui da nossa região. É uma pequena cidade, vamos dizer assim, mas tem grandes ambições, vamos dizer assim. A cidade de Alumínio, ela abriga uma das mais importantes plantas da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. É uma das maiores processadoras de alumínio do Brasil e da América do Sul. É uma das maiores. E aí gerou o nome da cidade, né? Porque a cidade de Alumínio, ela tem 33 anos, se eu não me engano, né? Vai fazer 34 anos de emancipação. Ela foi emancipada em 91, mas já vem essa formação aqui desde 2000 não, desde 1918, com Mairink e São Roque do lado. É uma cidade que faz fronteira, faz a divisa aqui com Sorocaba, Itu, mais aqui ao leste. Aí também Mairink, né, que abrange praticamente a cidade em volta, e Ibiúna, né, e aqui também, do lado de Sorocaba, Votorantim, ali do lado de Sorocaba, Votorantim. Então é uma cidade com 73 quilômetros quadrados de área, uma população aproximada de 18 mil habitantes, né, uma cidade, mas é muito aconchegante. Eu gosto de Alumínio, é uma cidade muito aconchegante. Todos nós moramos aqui, né, nessa cidade, e aí nós estamos aqui com a nossa Tuca Bustamante, que também vai fazer parte hoje do nosso podcast, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que não passa de um bate-papo, não é nada super formal, mas são assuntos bastante importantes que a gente vai abordar aqui com as nossas convidadas, que a Tuca vai apresentar. Olha só que bacana, é um prazer hoje estar aqui, né, com o Samuel, que é uma pessoa que conhece muito de alumínio, o que é muito interessante para a gente, porque eu não sou de alumínio, vim de fora para cá, já vou fazer 13 anos em alumínio, olha só como o tempo passou rápido, né? E como você disse, uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar quando procurei, a gente estava buscando sair de São Paulo, eu e minha mãe, né? Vim para uma área mais tranquila e no interior de São Paulo tem muitas cidades e eu acabei, por acaso, caindo aqui em Alumínio por causa dos negócios de trocar apartamento por chácara, deu certo aqui. E eu falei, nossa, mas que cidade diferente. E fui começar a conhecer Alumínio, essa característica da CBA, que a gente entende, né? Uma cidade com esse talento industrial, mas com outros talentos também. O que eu achei muito interessante é essa área da cultura de alumínio, que era muito forte, a parte da música. E aí os meus irmãos, minha família são de músicos, então eu falei, ó, a cidade tem música, a cidade boa, né? E também muitos artistas, né? Tinha o fotógrafo, né? Que hoje deixou saudade aí, muitos movimentos musicais. Então, eu, quando cheguei, eu falei, opa, é uma cidade que é acolhedora e as pessoas muito, assim, também abertas a te receber, né? Não é, assim, aquele povo fechado, porque o caipira tende a ser um pouquinho, né, reservado. Mas o aluminense, no geral, acho que essa
proximidade de Sorocaba, São Roque, né? Faz a gente se sentir meio que no centrão da coisa, né? Pertinho de Exatamente. São Paulo, né? Muito bem. E agora nós vamos conversar, então, começar o nosso bate-papo com as nossas queridas amigas aqui da nossa cidade, profissionais qualificadíssimas, a dona Edna Machado, doutora Edna Machado, Não, não sou doutora. e Ianca Brandão, que é enfermeira. A Edna Machado, ela é diretora administrativa de saúde aqui da cidade de Isso. Alumínio, e a Ianca Brandão é enfermeira aqui da nossa cidade também. Sejam bem-vindas e vamos ter um bate-papo aqui bastante aconchegante sobre a nossa cidade, sobre vocês, sobre o que vocês quiserem falar mais, porque isso aqui é livre, é tranquilo. Claro, tem um assunto Muito, específico, mas é muito aberto a qualquer assunto que vocês queiram falar a respeito. muito obrigada por receber a gente aqui hoje, né, Ianca? É uma Sim. oportunidade da gente falar um pouco sobre saúde pública, que é o nosso dia a dia ali. A gente gosta muito do assunto, a gente quer falar um pouquinho sobre saúde preventiva para a população, explicar um pouquinho como a rede de saúde municipal está funcionando, e a gente está sempre à disposição. Quem tiver dúvida, precisar conversar com a gente está sempre à disposição para esclarecer, porque a gente gosta que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Não tem por que as ações e as questões elas serem deixadas sem dar publicidade. A gente precisa contar o que está acontecendo para quem realmente usa o sistema entender, né? Exato. Eu acredito que seja todo funcionário público, seja ele do líder maior, do prefeito, governador, eles têm que sempre vir a público explicar o que eles estão fazendo, né? Afinal de contas, são funcionários do povo, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito importante. Todos nós, eu já fui funcionário público também, mais voltado para a área de aeroporto, e a gente tem que dar explicações, né? É o nosso objetivo. E é muito importante quando tem coisas importantes a ser ditas também. Então, a gente já vai começar aqui falando com a Ianca Brandão, a respeito desse fluxo aí que vocês estão iniciando na cidade, ou já existe esse fluxo de atendimento à violência sexual? Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Fiquei muito feliz. Sobre o fluxo de atendimento, a gente está iniciando agora, né? Recente. Esse fluxo não existia no município de Alumínio, dentro do município, né? Quando a gente tinha alguma questão de violência sexual dentro do município de Alumínio, eles eram encaminhados para fazer todo o acompanhamento, todo por Sorocaba, né? Pelo Hospital Regional de lá. Então, assim, a única responsabilidade, digamos assim, que a gente tinha pelo município era encaminhar essa paciente para Sorocaba, porque elas iam pro pronto atendimento e o pronto atendimento mandava para Sorocaba, pro Hospital Regional de lá. Que lá eles têm a sala preparada, né? Quem vai receber elas, quem que vai fazer a primeira escuta, as medicações, como que vai ser esse fluxo. Só que a gente tinha uma grande dificuldade com esses fluxos, porque essas pacientes iam, mas a gente não tinha uma devolutiva delas. Elas estavam sendo acompanhadas por algum psicólogo, como que tava, elas ainda continuavam morando em Mairinque, né? Na época também a gente não tinha agente comunitário de saúde, hoje a gente tem, depois a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, ficava perdido, né? A gente, da saúde, a gente não sabia se estava sendo acompanhada ou não, se tomou toda a medicação certinho ou não. Depois que toma a medicação também tem que fazer um acompanhamento de exames para ver se ela se infectou com alguma doença durante esse período. Então, assim, todo esse acompanhamento o município perdia, né? E era uma moradora de Alumínio. Então, assim, é uma coisa importante que o município precisa saber, né? Então, assim, ficava perdido. Então, já tem uns 3 anos, mais ou menos, que o Estado começou a provocar isso nos municípios. Eles fazendo questionamentos. Como que é o fluxo no município? Quantas notificações de violência vocês têm? Dentro dessas notificações de violência, quantas são sexual? Que daí, notificação de violências tem muitas, né? Física, né? São vários tipos, né? Então, quantas dessas notificações são sexual? Então, assim, em cima disso, eles foram trabalhando com os municípios, porque não era só Alumínio que tinha esse fluxo de mandar para Sorocaba. Todos os municípios da região faziam isso. Mairinque, São Roque, sempre mandava para Sorocaba. Então, daí eles começaram a provocar isso nos municípios para a gente ter essa autonomia, né? Para o município ter essa autonomia de tomar, de fazer o cuidado integral com essa paciente.
Então, hoje a gente, né, criou o fluxo de atendimento dentro do município. Então, a paciente, se ela chega no dia do Conselho Municipal de Saúde mesmo, tinha representante do serviço social, da educação, né, tinha psicólogo da educação também, área da saúde, né, o pessoal do núcleo de especialidade, do pronto atendimento. Então, assim, a gente passou pelo menos para um representante de cada setor, de como mais ou menos vai funcionar, porque essa pessoa ela pode chegar em qualquer lugar, Sem dúvida. né? Relatando que sofreu uma violência sexual. Então, assim, e aí, o que a gente faz, né? Não pode ficar fechado ali só na saúde, como isso vai funcionar. Todo mundo precisa saber. Porque pode acontecer, às vezes eles não sentem segurança para falar com algum funcionário da saúde, mas sentem segurança para falar com alguém ali do serviço social. Sim. Então, chegou uma paciente, relatou esse tipo de abuso, a gente manda para o pronto atendimento. Lá no pronto atendimento já tem um kit que fica com todas as medicações que elas precisam tomar. Tem medicações que são de dose única, mas também tem medicações que usa por 28 dias. São medicações mais chatinhas, mas que são super importantes para a prevenção de diversas doenças, porque essas medicações pode prevenir algumas doenças que são passadas por relação sexual, né? Então, clamídia, gonorreia, sífilis, HIV, né? Então, esse kit foi preparado para isso, e também a pílula do dia seguinte. Então, a pílula do dia seguinte também tem nesse kit. E, a partir dali, ela ser encaminhada para o posto de saúde, né? Para fazer o acompanhamento dos exames, acolher, né? Passar por parte do acompanhamento psicológico, né? Tem as vacinas, que também tem a vacina da HPV, que também é passada por relação sexual, elas também têm direito de tomar. Então, essa parte de fazer o acompanhamento dessa paciente é toda pela atenção básica, aí fica todo pelo posto de saúde. Então, a gente ter esse acompanhamento, estar mais perto dessa paciente, ela se sentir segura, se sentir acolhida, a gente fazer esse atendimento individual, né? A gente não precisa todo mundo ficar sabendo que aquela paciente sofreu esse tipo de violência, mas ela se sentir acolhida ali dentro daquela unidade, ela se sentir segura, saber, não, eu vou continuar indo nas consultas, eu vou continuar fazendo acompanhamento, porque também tem muita parte da vergonha, né? Sem dúvida. Né? Então tem muito disso também. Às vezes elas relataram ali para aquela primeira pessoa, mas não quer falar mais. Sim. E esse fluxo ele está integralmente já testado, esses protocolos, mais medicamentos, isso tudo já existe e está pronto para ser utilizado. Sim. E toda essa medicação ela é protocolada, ela vem uma relação de medicação para a gente, não é a gente, Alumínio, que falou, não vai essa medicação, não. Existe um protocolo que a gente segue do Ministério da Saúde para compor esse kit. Então, tem a quantidade certa da medicação, o dia certo que tem que tomar, até tanto tempo, porque esse kit, a mulher, para ela ter acesso a esse kit, ela tem que verbalizar isso em até 72 horas. Né? Tem esse período de 72 horas. Depois disso, daí a medicação já não faz mais efeito. Então, assim, o quanto antes ela falar, mais rápido entra com a medicação, mais rápido, né, já vai fazendo efeito ali no organismo dela. Então, assim, tem um tempo para ser usada. Como a Ianca falou, né, isso é um protocolo, é uma política pública nacional, esse tipo de atendimento. Então, o que a gente fez esse ano, e daí não é exclusividade do município de Alumínio, são todos os municípios da região de saúde de Sorocaba, o que a gente fez, o que o Estado fez, foi readequar o fluxo e simplificar o fluxo. Então, por exemplo, assim, esse primeiro acolhimento no pronto atendimento sempre existiu, mas de lá ela era inserida no sistema e transferida para o CHS. Então, a gente pula uma etapa e a gente não perde daí o vínculo com essa paciente, né? Porque a gente fazia esse encaminhamento e, às vezes, o vínculo do que acontecia depois se perdia, porque a paciente depois não voltava para o serviço. Então, foi uma simplificação. O Estado chamou os municípios, a gente conversou, todos os municípios pequenos que não têm hospital, então, por exemplo, municípios maiores, a referência será a rede hospitalar. Sim. Municípios menores, os prontos atendimentos. Por que um pronto atendimento? Porque violência não tem hora para acontecer.
né? Pode ser no final de semana, de madrugada, em que a unidade básica de saúde não está aberta. Então, o pronto atendimento ao serviço municipal que funciona lá 7 dias por semana, 24 horas. Então, é o serviço certo para fazer esse acolhimento e todos os municípios fizeram essa pactuação, né? Pactuaram que os pronto atendimentos municipais fariam esse atendimento. É importante esclarecer isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas né, estão inventando. Não, saúde pública é tudo protocolar, né? A gente tem protocolo para tudo que a gente faz. Era uma opção do Estado, essa centralização, e o próprio judiciário já vem provocando o Estado há muito tempo, né? Viu? Precisa descentralizar, precisa simplificar, e isso veio esse ano. Né? Que bacana. Muito bacana. Até porque, Samuel, a questão, por exemplo, do transporte, né? Porque a gente sabe que essa paciente ela vai ter que ir até Sorocaba e isso vai envolver mais um serviço da saúde, que seria esse serviço desse transporte, né? É um motorista, é um carro específico, tem toda uma. E ela, como você disse, se afasta do núcleo dela, fica mais suscetível lá fora, porque aqui ela está na cidade. Você sempre vai conhecer alguém ali da unidade básica, tem, né, os conhecidos. Sim. E numa cidade estranha, você E a gente tem a questão do lapso do tempo, né, que a Ianca falou aqui. Para usar esses medicamentos e para eles serem efetivos, eu tenho um tempo regular. Então, às vezes, a mulher ela não relata assim que aconteceu. Às vezes passa um dia, né, passam horas. Então, eu tendo isso dentro do município, se isso é relatado um pouco mais tardio, eu também não perco esse tempo de horas, né, da aplicação dessas medicações, né, que podia se perder. E a questão daí de multissetores, né, todos os setores estão cientes desse prazo, desse tempo de horas, né, para acolher, para ela não precisar ficar relatando, por exemplo, eu vou relatar dentro de um CRAS, ou vou relatar dentro de uma escola, depois eu vou relatar de novo no pronto atendimento, relatar de novo no hospital. Sim. Então a gente precisa simplificar. Relatou, leva, acolhe, pronto atendimento, e dali a saúde vai cuidar daquela paciente a partir de então. Ok. A gente sabe que a violência sexual ela acontece não somente com a mulher, sim, mas com o adolescente, com a criança. E eu gostaria de saber de vocês o que tem nesse protocolo com relação ao acolhimento dessas pessoas, para que ela se abra, ela fale, porque existe a vergonha. Esse é um dos fatores bastante complicado quando uma pessoa sofre a violência sexual. Mesmo sendo criança, adolescente, ou mesmo a própria mulher já adulta, ela sofre uma violência sexual e ela fica inibida de se abrir para dizer. Como vocês disseram que os medicamentos têm prazo específico para agir, sim, então como é feito esse acolhimento? Existem psicólogos que podem abordar essa mulher ou essa vítima da violência? Como é que é feito esse protocolo? Não existe um psicólogo dentro do pronto atendimento, sim, que vai acolher ela, são os profissionais da enfermagem mesmo. Né? Esse assunto da violência sexual é exatamente muito difícil por conta disso, porque a pessoa precisa verbalizar. Externar, exatamente. E assim, do dia do Conselho Municipal mesmo, teve uma questão que falou assim, mas basta ela falar que sofreu? Basta ela falar que sofreu. Jamais a gente vai duvidar de uma pessoa se ela realmente sofreu uma violência sexual ou não. Até porque tem todo, não é, né? Depois que relata, tem todo um procedimento depois. Certo. Eu duvido muito que alguém vai inventar um negócio desse, Deus me livre, né? Até porque tem tudo uma medicação por tanto tempo, essas medicações têm efeitos colaterais, então assim, basta ela verbalizar. Né? Mas assim, é um assunto que já vem sendo falado, o município ele tem um grupo, né, que é um grupo da educação, com o serviço social, com a saúde, que o nome é Rede de Proteção, que eles vêm falando, mas eles vêm falando sobre a violência sexual em crianças, né, por conta da escola e tudo mais. Mas é um assunto que eu vejo que a gente tem que dar muita visibilidade, porque ele não é muito falado, assim, entre as pessoas, exatamente por isso, porque, se eu falar pra fulano, será que ele vai acreditar? Exato. Né? Porque a gente sabe que isso de violência sexual muitas das vezes é de pessoas que do seu convívio. Sim, na maioria dos casos. Né? Do nosso convívio. E no dia, eu estava até falando pro pessoal também, o que acontece muito? No ano passado, a gente não teve nenhuma notificação de violência sexual. Mas será? Porque essa notificação vai para a vigilância epidemiológica para ser digitada, né? Quando chega lá no pronto-socorro.
mas também tem as subnotificações, né, que não chega na saúde. Às vezes foi relatado em algum serviço, mas não chegou na saúde. Porque também tem muito disso dela chegar lá e falar, não quero falar pra mais ninguém, né? Tem Pede N sigilo, questões, pede sigilo, não quero denunciar, eu só precisava falar. Então, assim, é um assunto que a gente realmente precisa estar em pauta, porque a gente precisa empoderar as mulheres, os homens, seja lá, né, o público que seja, a falar. E além dos adultos, também tem as crianças, tem os adolescentes, né? Esse kit de medicação, ele é um kit padronizado. Então, a miligrama das medicações, né, ela é padronizada e é para adulto. Então, assim, em caso de violência sexual em crianças, por enquanto ainda será encaminhado para Sorocaba. Porque daí muda todo o esquema medicamentoso. especificação. É bem mais específico daí. Aí não tem como alterar, né? É diferente, né? Quebrar o comprimido, né? Não é nada assim. É diferente daí. Agora, quando um adulto sofre uma violência sexual, é uma pessoa consciente, uma pessoa que ela tem a opção dela de ir para a justiça ou não. Sim. E como é que fica no caso de vocês receberem uma denúncia de uma violência de um adolescente ou com um menor, uma criança? Isso é imediatamente comunicado às autoridades? Isso. O adulto, eles ainda ficam livres de abrir o BO Sim, ou não, opção, né? A gente opcional, orienta, claro, né? A gente orienta, olha, é importante que você faça, né? Dependendo, às vezes, se é conhecido, entra com medida protetiva, né? O que seja, a gente é orientativo. Mas menor de idade é obrigatório a abertura do BO. Ok. De forma obrigatória. No caso de menor de idade, né, a gente é obrigado por lei a chamar o conselho tutelar, que Isso. passa a acompanhar o caso ali, né, Isso. como mais um representante dos direitos daquela criança. Então, a gente notifica conselho tutelar e a questão policial também, o serviço chama, né? Nós somos obrigados por lei nesse caso, porque a criança ela não se protege sozinha, né? Ela precisa que alguém fale por ela nesses casos assim. Agora, no caso do adulto, assim, às vezes como a Ianca falou, às vezes a violência acontece dentro da própria casa, com uma pessoa conhecida, tem N questões ali que pode ser que isso não seja desenvolvido num processo policial, por exemplo, porque daí é opção daquela pessoa. Ela pode fazer opção pelo tratamento preventivo ali de doença, aquele acolhimento, mas pode ser opção dela também não levar essa questão pro âmbito policial, né? Então a gente precisa respeitar isso também. Ok. E com relação ao acolhimento, nós temos aí violências que são dentro de casa, como você falou, mas assim, por parte do cônjuge. Sim. E nesse caso, porque ela convive ali, Sim. ela vai ter que voltar para casa. Sim. Como é que fica essa questão do acolhimento? Tem alguma perspectiva, alguma coisa assim que pode ser feita aqui na cidade ou fora para que essa mulher, por exemplo, que a maioria são as mulheres que têm mais essa dificuldade de ser acolhida para ser protegida. Como é que é feito isso? Olha, já houveram casos de... Quando chega na saúde, a gente comunica o serviço social. Sim. A gente não tem assistente social dentro da saúde, mas existe serviço social no município. Então, a gente comunica o serviço social, né? A gente primeiro manda para o CRAS. Se for o caso, algum caso de violação de direitos, né, eles encaminham para proteção especial. E daí já é outra assistente social que cuida. E aí ela vai fazendo acompanhamento dessa família, dessa mulher. Se for o caso, às vezes aciona o Ministério Público. Já teve algumas vezes que elas me passaram que teve mulheres que tiveram que ser recolhidas, né? Aí entra numa situação muito, né, difícil, que quando por exemplo, a violência contra a mulher, a gente não está falando da violência contra o homem, que também existe, Sim, né? Que a sim. gente acaba acolhendo muito mais as mulheres, mas que é o que mais acontece, né? Essa questão nossos do maiores conhecido, índices. né? Quando a violência vem de um conhecido, tem um perfil, porque aí há uma questão do medo, né? E os casos, por exemplo, Deus me livre de um estupro na rua, né? Uma abordagem que aí a mulher, muitas vezes, ela já é acolhida no próprio momento, ou logo após, é encontrada em choque. E aí a saúde, ela tem que ter essa agilidade de acolher, de entender ali, passar pelo protocolo, que o mais importante, eu acredito, que para quem sofre essa violência, em termos de saúde, é justamente a medicação.
Sim. Porque veja bem, Samuel, você já está passando por um trauma psicológico terrível, né? Existe aquela, infelizmente, ainda aquela cultura do a mulher de alguma forma provoca a violência Sim. sexual, né? Por sermos seres aí, né? Vamos dizer assim, delicados, né? Muita gente fala, a mulher agora tem que aprender a se defender. Ok, muitas mulheres hoje já estão buscando a defesa pessoal, desenvolverem atividades, né, eu mesmo tô fazendo tiro lá, então a gente tem que se defender sim, mas há um momento em que isso falha e que o maior medo é, meu Deus, agora eu vou ter que carregar uma doença pro resto da vida? Eu vou pegar será que eu peguei uma hepatite? Que não é tão, né, grave, mas também pode ter vários comprometimentos com a saúde da pessoa a longo prazo, né? Então, assim, o medo maior tem que ser a minha saúde em primeiro lugar, porque, claro, vai sempre haver alguém que vai ficar sabendo e que as pessoas vão saber, e isso é o que incomoda muito a mulher, né? Sim. O município é muito pequeno, todo mundo se conhece, né? As pessoas falam, e quando a gente fala desse assunto, essa questão aí da vergonha, da exposição, isso a gente sabe que impacta também, né? Mas é que nem você falou, da nossa parte, assim, dentro do que a gente se propôs a fazer, é o cuidado imediato dessa mulher, né? A questão de evitar ainda as doenças sexualmente transmissíveis, porque você imagina você passar por todo esse quadro, tem a questão ali processual ou não, polícia, tudo isso a mulher vai passar naquele momento. E se ainda tiver que se preocupar com, de repente, alguma doença infectocontagiosa ali, então a parte da saúde pública municipal, que é isso que a gente gostaria de falar e deixar claro para que todo mundo saiba, é que esses medicamentos, eles estão disponíveis no pronto atendimento. Sim. Em caso de verbalizar, alguém saber que isso ocorreu, para ajudar a informar aquela mulher, olha, vai até o pronto atendimento, vai buscar, você não sabe o que você pode ter se contaminado. No dia seguinte, né? Depois, né? Que vai também minimizar todo um impacto lá na frente de uma gravidez indesejada. É isso que a gente gostaria de salientar aqui e publicizar aqui, que isso existe e isso está disponível, né? E depois o acompanhamento dos profissionais que passam a acompanhar, né? Você tem que monitorar. Quando a gente fala de notificação, a Vigilância Epidemiológica Municipal, ela notifica que aquilo aconteceu e depois passa a monitorar. Sim. Porque, assim, se aquilo vier com a medicação mesmo assim, ou perdeu-se algum prazo ali, vier uma doença sexualmente transmissível, é a vigilância que vai acompanhar aquele caso, porque daí você tem outras medicações, outros acompanhamentos a fazer. Sim. Então, dá publicidade que isso dentro do município existe, para que ninguém passe por isso com a dúvida, será que eu vou ficar doente? Será que eu me contaminei com alguma coisa? Né? Isso é muito importante. A gente aqui eu já me comprometo de antemão, né? A gente tem aí, né, o jornal Acontece Cidades, que é o meu jornal, e a gente tem a Rádio Cidade Alumínio, que é a nossa rádio aqui da cidade, de a gente estar levando essas informações quanto mais a gente puder, né, dentro da programação, dentro das nossas atividades aí de comunicadores, porque eu realmente ficaria muito tranquila em saber que Deus me livre, qualquer coisa que me aconteça, se eu chegar lá rapidinho, porque eu posso nem falar para ninguém, né? Exatamente, só olha, eu vou lá quietinha, procuro lá uma pessoa que às vezes eu já conheço, da minha confiança, ou, né, quero falar com o médico, porque o médico, né, uma enfermeira que estiver ali para te acolher, essa pessoa vai te ouvir e imediatamente eu vou tomar a minha medicação ali, depois eu vou pensar quem que eu vou notificar, quem eu não vou, porque muitas vezes o agressor também tem o círculo do medo. Se você contar, aí eu pego a tua irmãzinha, entendeu? Aí eu mato a sua mãe, e aí você fica... Que daí já entra a violência psicológica. Aí já entra outras violências, a saúde mental, que também, né, faz parte aí da saúde, mas essa questão da medicação eu achei muito bacana, porque como eu disse, até chegar em Sorocaba, às vezes, vai saber quanto tempo ali já tá, né, o fator, o vetor ali, né, infeccioso dentro dela, né, às vezes viral. Já vai no limite do tempo para poder tomar. Então, parabéns, eu achei bem bacana saber. É isso aí, muito bem. Com relação à prevenção, né, hoje a gente tem que
falar bastante sobre prevenção. É claro que todos esses protocolos, eles existindo dentro da cidade, o atendimento, o acolhimento, é Sim. para lá de importante, claro. A gente torce para que nunca use, claro. Né? E Isso que a cidade- gente falou bastante, né? A gente gente torce para que torce. todas as medicações vençam sem Vença, precisar usar. Exatamente, Né? É, exatamente. a Isso gente é falou muito exatamente sobre isso. E com relação à prevenção, alguma novidade que a gente possa ser aplicada aqui na nossa cidade ou, de alguma forma geral, a prevenção, psicólogos, conversas, algum workshop a respeito promovido na cidade para falar sobre violência, né? Eu acho isso tão importante. A cidade tem alguma coisa assim que a gente possa falar sobre prevenção? Ó, nesses casos, o senhor fala? Assim, nesses casos. Nesse momento, a gente tem esse tema dentro do programa Saúde na Escola, Legal. que eu vou falar depois, né? Esse Isso é um já dos é um temas, esse é um dos temas dentro desse programa. Mas, assim, para dentro das unidades, a gente ainda não elaborou, que eu acho que é super importante, válido que a gente comece a pensar nisso, porque agora a gente vai começar a fazer atendimento. Sim. Já começamos, né? Esse protocolo já está válido, mas eu acho que a gente precisa disseminar essas informações, né? Quanto sim. mais chegar, porque muitas pessoas, a maioria hoje tem acesso à rede social, Sim, sem dúvida. né? Pela É, internet. Mas também a gente sabe que tem um público que não, sim, né? Os idosos mesmo têm muita dificuldade, e isso também pode acontecer com o idoso, sim. né? Então eu acho que sim, é uma coisa que a gente vai pôr na minha listinha. Isso. Não, e realmente o Estado, ele começa, quando ele desenvolve certas políticas dentro dos municípios, ele também dá um subsídio de campanhas, começam a vir cartazes. Eu me lembro Porque, na verdade, essa temática, ela é multissetorial. Sim. Ela não é só de saúde pública, Sim, né? eles Cada já um tem têm seu papel dentro da rede. Então, a promoção social faz a questão desse acolhimento, atendimento, dentro da educação, você tem a questão ali tratada em sala de aula, e agora com o programa Saúde da Família. Então, de forma multissetorial, todo mundo trata do tema, né? Só que, assim, uma coisa mais integrada, assim, a gente faz as campanhas do Ministério da Saúde quando vem, dentro da unidade básica de saúde, isso para a gente agora fala na rotina, não é um tema para deixar debaixo do pano, né? Antigamente se tinha a vergonha de quem sofreu, mas tinha aquela coisa também, né? Ai, se ninguém me falou nada, para que eu vou ficar falando disso, né? Hoje é uma temática que está no dia a dia dentro do departamento de saúde, mas assim, como a gente falou, né? A gente torce para que esses kits, esses medicamentos, os únicos medicamentos da saúde que a gente quer que vença a data de validade, porque isso significa que ele não foi usado, né? Mas, além da questão da violência sexual, a gente gostaria também de falar de saúde preventiva aqui no município. A gente fez mudanças importantes a partir do ano passado e a gente quer falar um pouquinho de vacina também, né, Ianca? Sim. Legal. Então vamos fazer o seguinte, desculpa te interromper, nós estamos aqui conversando com Edna Machado e a Ianca Brandão. A Edna é diretora administrativa de saúde da cidade de Alumínio e a Ianca Brandão é enfermeira aqui da cidade de Alumínio também, e a gente vai trocar de assunto agora, dentro da saúde, claro, como você externou agora há pouco, falar um pouquinho sobre a saúde em alumínio. Aí você pode começar a externar e falar o que você achar melhor sobre a saúde como diretora de saúde aqui da cidade de Alumínio. Então, eu queria contar para vocês que, assim, Alumínio passou por uma grande mudança entre 2025 e 2026, né, dentro de um planejamento que a gente fez, porque o que acontece? Alumínio não tinha o programa de saúde da família 100% implantado na rede. Até esse ano, Alumínio não tinha agentes comunitários de saúde, que são profissionais que fazem parte das equipes de atenção básica. Então, assim, a saúde de Alumínio funcionava muito bem, mas, assim, seguia um modelo muito próprio e não necessariamente o modelo que a política nacional traz para os municípios implantarem, que é saúde preventiva, né? Você tem a saúde paliativa, a saúde do cuidado, mas a saúde preventiva é um modelo, né, dentro da atenção básica, assim, que a gente quer realmente
cuidar, porque assim, quanto mais você faz prevenção, menos aquele paciente depois vira um paciente crônico, desregulado, né, que exige maiores cuidados, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele está estruturado de forma tripartite. Então, assim, o que cabe ao município é cuidar da atenção básica. O Estado já cuida ali das complexidades maiores, a oncologia, as grandes cirurgias, doentes renais, né? E a federação, ela contribui ali fazendo as políticas públicas, financiando as políticas públicas. Então, a cada ente cabe um tipo de cuidado, né? Então, o que a gente veio e deu enfoque? Alumínio é uma cidade pequena, a rede de saúde é pequena, eu não tenho hospital dentro do município, eu não tenho serviços de maior complexidade, né? Eu não trato aqui de paciente oncológico, de paciente renal crônico, então é o Estado que trata. Então, vamos investir em realmente o que é o papel do município de Alumínio, né? Atenção básica e saúde preventiva. E saúde preventiva começa com vacinação, gente. Não tem como a gente fugir do tema de vacinação, né? A gente tem passado aí por uns períodos nos últimos anos com uma certa rejeição de parte de população em relação às vacinas, mas a vacina erradicou doenças, né? Ninguém pode falar que vacina não funciona, porque a gente ficou muitos anos sem relato de pólio, sem relato de sarampo, de cachumba, de rubéola, e a gente vê nos últimos anos algumas dessas doenças começarem a surgir de novo. Sim. Então, o tema de vacina para a gente vai ser sempre assim o nosso tema base, né, Ianca? Sim. A Ianca pode falar um pouquinho do que a gente tem disponível na rede. Vacina é importante que todo mundo saiba, a vacina não é um município que adquire, que compra, que planeja a vacina. A vacina é uma política nacional, com distribuição de doses através da logística do Estado, né? Então, assim, a Ianca vai explicar um pouquinho sobre as campanhas e a gente está à disposição para esclarecer, se as pessoas tiverem dúvidas do porquê se vacinar, quais vacinas tomar. Toda unidade de saúde sabe olhar uma carteirinha, ver o que está faltando ali e fazer indicação para o que e para que aquela vacina serve, né, Ianca? Sim. Sobre a vacinação, o que eu queria ressaltar bastante, né? A Edna falou sobre isso de doenças erradicadas, mas a gente vê que algumas estão surgindo novamente. Né, teve casos de febre amarela de novo, né? Teve município perto, caso positivo aqui de município perto, Araçariguama, Sorocaba. Então, eles na hora que teve o caso confirmado, já vão fazer reunião com todos os municípios, o que os municípios têm que fazer. E quando acontece um caso confirmado em municípios próximos, a gente caminho, né? Pra Sorocaba, pra São Domingos, né? Estamos aqui no meio. Então, assim, eles dão orientação para todos os municípios da região. O município é vizinho, o que esse município precisa fazer? É alumínio, o que você precisa fazer? Vamos ver quem tá faltoso, quem tá sem dose de febre amarela. Criança, adulto. No ano de 2018, teve uma campanha de febre amarela que tomava dose fracionada na época. Né? E aí, como voltou esses casos de febre amarela, vamos pegar essa galera que tomou dose fracionada e vamos fazer a dose inteira. Então, assim, o tempo inteiro a gente fazendo essas buscas, né? Pra fazer vacinação nessa galera, pra se tiver em atraso, se não tomou, vai tomar, se tá fracionada, toma inteira. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro, né, focando nessa parte de vacinação. E agora, recentemente, né, a gente está com 11 casos confirmados de sarampo, né, não aqui em Alumínio, mas Sorocaba. 11 casos confirmados de sarampo, que tem vacina. Né? Existe a vacina de sarampo para adulto, para criança, né? Os públicos podem tomar. Às vezes tomou uma dose e não tomou mais, ou o adulto não tomou nenhuma, então essa vacina ela tem disponível pelo SUS. Ela é fracionada também? Não. Não. Essa é uma dose. A febre amarela ela também não é fracionada. É porque na época eles fizeram essa campanha porque estava no auge, né? Então não. Sim. E aí tinha aquele caso de vai faltar vacina, não vai faltar vacina. Então vamos fazer dose fracionada. E aí fez dose infracionada na época em muita gente, né?
E aí agora que se tem vacina para todos, né? Porque antigamente a febre amarela a gente nem abria todos os dias. Né, Sim. gente, porque podia faltar no final do mês. Então agora não, a gente já consegue abrir febre amarela todos os dias. Então assim, agora não. Pode fazer febre amarela, dose inteira em todo mundo. E essa vacina da febre amarela, ela tem um tempo longo ou há quanto tempo? Quanto Ela é tempo dose pega? única. Única dose. Dose Tipo, eu única. tomei É uma vez na vida. Ah, então tá ótimo. Porque Se eu tomar morei em Rondônia. muitas das vezes, quando as pessoas vão viajar para fora, eles exigem que tome. Isso mesmo. Quem É já verdade, tem, os viajantes tem são a, mais- tem a o novo protocolo, né? Que a partir quem tomou antes de 2005 não precisa tomar e quem tomou depois não toma mais. Não precisa tomar outra, né? O reforço. Mas para quem viajar, às vezes eles pedem, Sem dúvida. né? Mas depende muito do lugar que Do vai, lugar, né? Do país que depende vai. do Às vezes destino. aquela dose que ele tomou tá válida, às vezes tem que fazer uma outra, mas é uma vacina que está disponível no SUS. A gente faz para os viajantes, a gente faz para rotina, a gente faz para Legal. todo mundo que tem os critérios de vacinação. E voltando a falar sobre o sarampo, é uma vacina que está disponível, que a gente está vendo que tem casos Isso que eu ia Tem casos falar. confirmados. surgindo, né? a saúde da criança, né? Uhum. A gente sabe que a criança, ela não vai por si só buscar o médico. E aí a gente tem que falar um pouquinho das mamães, né? Eu, como psicóloga, vou falar que você que vai meter o pau em mim. Sim. Mas tem muita mamãezinha preguiçosa, que se deixa levar, não precisa vacinar não sei o que lá não. Aí não tem nem a carteirinha. Quando ela vai precisar de algum serviço, alguma coisa que precisa dessa carteira de vacinação, é que você vê a mãe zelosa daquela mãezinha que talvez não tá tão preparada ali para a maternidade, que não tem esse zelo e deixa faltar a vacina das crianças. Acontecia muito isso na época que eu estava na assistência social, a gente via, encaminhava, chamava o pessoal, olha, você tem que vai lá, as meninas da saúde, ai, mas eu perdi, eu não sei. Ainda existe essa questão de mães que pulam, esquecem, perdem Existe. Mas você sabe que uma mãe preguiçosa, no meu ponto de vista, ainda não é o pior dos casos, Olha. porque a saúde hoje em dia, a gente abre campanhas de vacinação aos sábados para aqueles pais que trabalham durante a semana, né? A gente abriu vários sábados durante o ano passado, esse ano. Ano passado a gente fez vacina dentro de escola, em outros ambientes, né? Quando tem alguma festa na cidade, carnaval, alguma coisa, a tenda da saúde tá lá. Então, assim, a mãe que é mais, não vou falar preguiçosa, mas relapsa. Vamos dizer assim, muito ocupada. Relapsa, digamos assim, ainda não é, né, o mais grave no meu ponto de vista. O meu ponto de vista é mais grave aquela mãe que ela tem informação, ela sabe da vacina e da disponibilização da vacina, mas por algum preconceito, e daí a gente não vai entrar no mérito também, de ideologias ou de crenças, aquela mãe opta por não vacinar o filho dela. Então, aí ela está colocando em risco, obviamente, o filho dela de doenças, né, que podiam estar erradicadas, e ela está colocando em risco também as outras crianças, as demais crianças, né? Na escola. Porque às vezes por um lapso de período ali, ainda vou tomar com 2 anos ou com 4 anos, porque cada vacina tem o seu protocolo, mas às vezes naquele período, de repente a criança convive com uma outra criança que a mãe é contra a vacina. Então eu realmente não vou entrar no mérito, eu acho que cada um tem a sua visão e seu ponto de vista, mas é muito preocupante o que vem acontecendo nos últimos anos das pessoas optarem por não vacinar. Sim. Né? Porque que nem você falou, sempre a gente teve essas mães aí que se atrapalham na carteirinha, né? A gente tem muito isso na rede até hoje, mas essas aí não são contrárias, então a gente vai acertar essa carteirinha em algum momento. Uma campanha ali para pegar ela ali. Mas nos dias de hoje, uma criança morrer de uma doença, porque as crianças são mais suscetíveis, né? O sistema imunológico é mais frágil, né? Uma criança morrer de uma doença que você tem como prevenir de não ter aquilo, isso é incabível, gente. Em 2026 isso não pode, né? Exatamente. Com relação à dengue, é um assunto bastante delicado em todos os municípios do Brasil. Moramos num país tropical e que a dengue, ela vem aí numa crescente, veio num período aí que
cresceu bastante nos últimos 2 anos aí nós tivemos. Como é que está essa questão da dengue, da vacina da dengue aqui no nosso município? A vacina da dengue, por protocolo, né, que a gente segue do Ministério da Saúde, ela é liberada para as crianças de 10 a 14 anos. Somente esse público. A gente divulgou agora, recentemente, essa semana, no site da prefeitura, no Instagram, que foi liberado de forma relâmpago, né? O estado mandou pra gente na terça, a gente publicou na quarta, que a gente tá com um lote. Eu vou falar muito disso, porque eu sei que depois a galera vai lá igual doido. Porque a gente tá com um lote para vencer dia 21 de agosto. Então, eles falaram, vamos abrir. Sim, abrir para todos os públicos. Eles abriram de 4 a 59 anos. Mas como que o Sorocaba divulgou? É que essa vacina ela não foi estudada nos maiores de 59 anos. Ah, entendi. Existem ainda estudos. Elas não foram estudadas em pessoas maiores de 59 anos. Então, eles liberaram de 4 a 59 anos, mas como Sorocaba, eles vão muito pelas notícias, né? Ai, nossa, Sorocaba já tá fazendo. Então, eles vão direto no posto. Só que Sorocaba é um município maior, eles recebem muito mais vacina que a gente. Né? Então, assim, a gente tá com esse lote, a gente já tá fazendo, todas as unidades têm, a UBS do Itararé, a UBS do Irema, a da Paulo Dias, todas as unidades têm. Mas se só acabar, isso. Então, mas até acabar. Sim, as doses. E qual que é a idade? De 4 a 59 anos. De 4 a 59. Isso. Aí, vamos procurar. E assim, daí acabou esse lote, volta a se fazer somente para os de 10 a 14 anos. Quem tomou essas vacinas, né, de 4 a 59 anos, tomou uma dose só, era de um lote para vencer. E aí, vai ter a segunda dose? Vai ter a segunda dose. Sim. O Estado, ele se comprometeu de que não é porque tava para vencer, eles não vão ter direito à segunda dose. Tomou, a gente vai mandar para essas pessoas que tomaram a primeira. E são 2 doses? 2 doses. Toma a primeira, depois de 3 meses, toma a segunda. Então, é morador de alumínio de até 59 anos. De 4 a 59 anos. Por um breve período de tempo. Vão lá, porque assim, eu tento deixar isso claro, na divulgação eles colocaram também que é enquanto durarem as doses, porque tem município que só coloca assim, liberado. E aí eles chegam lá e eles falam assim, mas tal lugar tá fazendo pra todo mundo. Tal lugar tá fazendo, lá é pra todo mundo e não acabou, não. E aí a gente fala, não, porque a gente segue Sorocaba e todos os municípios da região também. Sim. Né? Então, todas as orientações que a Alumínio tem, todos os municípios têm. Então, assim, às vezes eles procuram lá, ai, Alumínio não tem, não sei que lugar tem. Eu falo, não é, gente, é igual. Do mesmo jeito que chega aqui, chega pra lá, porque a gente segue o mesmo lugar. Né? Então, eu sempre tento colocar bastante isso na cabecinha deles, porque não é igual pra todo mundo. Pra todos os municípios. Então, se chegarem no postinho de saúde, na UBS, e falar assim, olha, acabou a dose, não briguem com o funcionário. Gente, por favor, não é culpa do funcionário, é uma excepcionalidade, tá? A vacina da dengue é uma vacina relativamente nova, ela está sendo produzida aos poucos, ela está sendo estudada em faixas etárias, então por que primeiro da idade dos 10 aos 14, né, Ianca? Dos 10 aos 14 Porque estudos no Brasil inteiro identificou que essa faixa etária era mais suscetível a morrer de dengue, gente. Tava morrendo crianças e adolescentes de dengue nesses anos anteriores. Então começou-se a produzir a vacina. Como é que você começa a introduzir aquela vacina? Na sua população mais suscetível. Tem vacina diferente, por exemplo, que nem a vacina da gripe, a gente abre geral para a população depois que a gente vacinou todos os idosos, os doentes crônicos, os grupos de risco. Então, cada vacina tem sua peculiaridade ali, né? A hora que vacina os grupos, a gente abre as doses para a população toda. A da dengue é a mesma coisa. Então, ela está aberta agora por conta desse lote. A gente fala lote que vai vencer, às vezes a pessoa fala assim, eu vou usar, né, refúgio de vacina. Não é isso, gente, ela tá válida, ela tá ok, mas chega num ponto que você já não tem uma população daquela faixa etária para vacinar, já vacinou e tá sobrando, né, daí não se perde, a gente abre para a população no geral, mas é uma vacina que ao longo dos anos e conforme os meses forem passando, isso aí vai ser mais abrangente, incorporado na rotina, vão abrir para novos grupos, né, porque isso aí é produção e demanda, então começou agora, daqui a pouco
pouco ela vai estar no calendário para todo mundo. Mas enquanto isso, a gente segue a Eu vou política falar, nacional. eu tive dengue aqui em Alumínio, na época que eu estava trabalhando na Casa Lar, era psicóloga lá, as mães sociais todas pegaram, as crianças pegaram, aí nós, a psicóloga, Todo assistente mundo social, já pegou. se preparam, porque e pegamos também. E foi tão horrível, acho que foi uma das piores, Daí é assim, terrível. Eu já peguei doenças também. dessas, né, desses estilos assim que Sim. eu peguei na minha vida foi essa dengue. Foi muito ruim mesmo. Eu aqui já tô pensando lá na nossa roupa. Vamos ver se dá tempo de eu chegar lá, porque como moro em sítio também, a gente tem essa preocupação, né? E realmente, acho que a vacina, eu que sou de 68, né? Vou falar, Tá, naquela época bruto. eu tive o sarampo, né? Eu tive sarampo, e Uhum. ainda a gente tinha aquela coisa, bota os irmãos junto, que já pega todo mundo de uma vez, porque, né? Era uma forma, né? Sim. Do caipira, né? Facilitar a coisa, porque. Então, a gente, poxa vida, ter a vacina do sarampo, as pessoas não estarem tomando, e o sarampo voltar a matar as crianças, gente, é um negócio que sim, realmente terrível. vocês estão muito certas E é um retrocesso. Sim. E veja como a informação é tão importante que eu, na minha cabeça, os velhos, os idosos, né? Não, velhos e idosos, eram mais suscetíveis a dengue, a morrer com dengue. Mas é o contrário, tá vendo? A informação vai chegando, isso é muito importante para todo mundo saber. Sim. Eu sempre fui ávido dessa vacina. Por que não chega para mim? Eu com 66. Sim, não é possível. A gente recebia bastante perguntas lá a no posto. informação com isso, mas com relação a, por exemplo, a gripe, aí já é diferente, né? Porque Sim. os idosos são mais suscetíveis Isso. a ter uma complicação maior com a gripe, né? É por isso que cada vacina tem seu protocolo, né? Você tem Sim. vacina que você tem que vacinar a criança ao nascer, com 2 anos, com 4 anos. Tem as vacinas de dose única quando se é adulto, né? Sim. Cada um tem seu protocolo e, assim, todas as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, os enfermeiros, eles têm conhecimento sobre isso, eles sabem explicar. Então, às vezes a pessoa está em casa, mas eu não sei que vacina eu preciso tomar. Sou adulto, tenho 30 anos, não sei se faltou alguma coisa. Procura uma unidade básica de saúde, conversa com o enfermeiro, leva a carteirinha, né? Pergunta, se precisar, vai atualizar, vai vacinar o que precisa. Se não precisar, também vai explicar. Então, assim, não fique com dúvida sobre vacina, porque vacina é prevenção, né? Vacina é saúde preventiva, né? Muito bem. Bom, nós estamos aqui no 3 no ar, aqui conversando com a nossa diretora da cidade de Alumínio, diretora de saúde administrativa, a Edna Machado, e também com a Ianca Brandão, que é enfermeira aqui da cidade de Alumínio. Com relação à questão, vamos ver aqui, visitas domiciliares. Como é que está a questão preventiva? A visita domiciliar na cidade de Alumínio é uma cidade relativamente pequena, o número da população também é pequena, mas também os recursos são menores, é claro. Como é que está essa questão aí das visitas domiciliares? Vou falar um pouquinho, como a Edna falou, como era antes, né? Então, antes a gente tinha um médico, né, que fazia essas visitas domiciliares para os acamados, mas essas visitas elas não eram vinculadas à atenção básica, né? A atenção básica não tinha o acompanhamento desses pacientes, como que estavam os exames. Então, assim, as enfermeiras das unidades, elas nem conheciam esses pacientes, porque só ia um médico na casa, fazia visita, fazia o acompanhamento, pedia os exames, trocava receita, tudo certinho. Mas, dentro da atenção básica, a gente não conhecia esses pacientes. Então, agora mudou, né? Ano passado, né, Edna? Desde o ano passado, que a gente passou as visitas domiciliares para serem cuidadas pela atenção básica. Então, foi dividido por bairro, né? Então, os pacientes do Itararé, a enfermeira de lá, organiza as visitas, ela, a médica, as da área ali da UBS da Paulo Dias e da UBS do Irema. Então, por enquanto, a gente pegou esses pacientes que já eram visitados por esses médicos, né, que já tinha essa demanda, e aos poucos os familiares estão indo procurar mais as unidades também para saber como tá funcionando essas visitas. Agora, a gente tá fazendo para os mais vulneráveis, então assim, para os acamados, né, muita dificuldade de locomoção, andador, cadeira de rodas, né, a gente tá abrangendo esse público, porque agora que a gente tem as agentes comunitárias de saúde. Então, agora que a gente está começando a conhecer a nossa população. Então, elas estão indo nas casas
né? A gente vai falar delas também, mas elas estão indo na casa, elas estão cadastrando. Então elas chegam lá no posto, ela fala, ai, Ianca, fala para as enfermeiras, elas passam para mim também, na casa tal, tem um paciente assim, assim, assado, será que não dá para ir lá, dar uma olhadinha nele? Porque muitas das vezes as famílias, muitas vezes iam procurar e só falavam, ou pode ser que nem fossem procurar, mas já aconteceu de falar assim, é só para camado. E aí, às vezes não era camado, mas tinha outras várias questões Sim. que entravam no, né, para ter esse atendimento domiciliar. Então, aos poucos a gente está conhecendo a nossa população, o que a gente tem de maior prevalência, que seja de, né, de curativo, de acamado, né, aos poucos a gente está conhecendo qual é. Pode ser só a visita da enfermeira, não tem que ter a visita do médico também. Então, assim, aos poucos a gente está tomando conhecimento. Agora também, recentemente, que a gente começou a trabalhar com estratégia de saúde da família. Então, isso também é novo para os profissionais de saúde. A gente está aprendendo todo mundo junto, aprendendo junto com as ACS, né, os indicadores de saúde que antes não eram trabalhados, igual a Gina falou, né, que o alumínio trabalhava no modelo que era um modelo de linha de cuidado. Né? Então, tinha a saúde do adulto, a saúde da mulher, a saúde da criança, era dividida, assim, era uma unidade que era dividida em 3, digamos assim, né? Então agora, não, e daí tinha uma enfermeira só para cuidar das crianças, uma enfermeira só para cuidar dos adultos, e hoje não, até tinha falado aí sobre as enfermeiras, né? Hoje todas fazem tudo. Então, assim, elas têm a agenda delas de fazer o planejamento familiar, de atender o hipertenso diabético, de fazer uma puericultura, né, que é cuidar das crianças, fazer Papai Nicolau. Então, assim, junto com isso, também traz para elas mesmas conhecerem quem passa ali, né? Quem que são os pacientes da Palodia, quem que são os pacientes do Tereré, quem que são os pacientes do Irema, né? Então, assim, elas estão fazendo de tudo, elas estão conhecendo a unidade delas também e a população que elas estão atendendo. Na verdade, assim, em 2026, a Alumínio passa realmente a trabalhar a política pública de atenção básica, né? Então, o que o Ministério da Saúde preconiza? Saúde da família. Né? Essa é a política que o Ministério mais investe dentro da atenção básica, que é cuidar da saúde da família como um todo. Então, pensa num cenário que antes, por exemplo, uma família que tinha o pai, a mãe, 2 crianças e uma avó. De repente a mãe ia, porque a mulher se cuida mais, então a mãe ia para as consultas, mas só ia a mulher, né? Hoje em dia, o que a gente quer? A gente quer olhar aquela família como um todo. Então, olha, traga seu marido, eu tenho uma idosa em casa que tem dificuldade de se locomover, a unidade vai fazer aquele cadastro da família como um todo e passa a acompanhar a família como um todo, né? E o que acontece em Alumínio? Chegou em 2026, mas em todos os outros municípios, isso chegou em 2014, gente. Então, a gente está falando de mais de 10 anos de atraso de trabalhar a atenção básica do jeito que realmente é preconizado. E daí, quando a gente fala isso, a gente está falando também de recurso. Quanto mais você trabalha dentro do modelo nacional, mais recurso você consegue para aquelas equipes, né? Então, o acolhimento dentro da atenção básica, quando a gente fala de saúde preventiva, tratar uma pessoa da família não é o objetivo. O objetivo é enxergar aquela família como um todo, né? É isso que está mudando. Então, que nem a Ianca explicou, falava-se, eu tenho um médico da família que vai na casa. Não, aquilo lá era um modelo próprio, né? Isso não é médico da família. O médico da família, ele atende de segunda a sexta-feira dentro da unidade básica e reserva um dia, por exemplo, para visitar a comunidade dele. É aquele paciente que a mãe foi lá e falou assim, mas a minha mãe é idosa, não consegue vir, tá lá na agenda para fazer a visita médica. Então, é o mesmo médico que atende dentro da unidade básica e atende essas famílias dentro das casas quando elas não podem vir. Então, esse modelo em Alumínio começa em 2026, mas a gente está atrasado muitos anos, por isso que é uma construção, né, Ianca? A gente começou, só que daí o próprio funcionalismo trabalhava de uma maneira, então até que os funcionários a gente está trabalhando com eles para eles entenderem um modelo novo, mas isso já tem rendido frutos, isso já tem rendido
indicadores de saúde, de qualidade que o Estado está vendo, o Ministério da Saúde está vendo, a gente já está rendendo frutos desse trabalho. Mas no dia a dia isso vai ser construído. Então, assim, em 2026 chegam os agentes comunitários, os primeiros agentes comunitários, a população está gostando, está recebendo bem eles, e esses agentes já identificaram, por exemplo, pessoas que nunca tinham passado na unidade, Sim. mas que têm uma condição de saúde que precisa de atendimento. Sim. Então, eles estão lá batendo de porta em porta, eles não estão esperando a pessoa procurar, eles estão identificando os Uma casos. demanda ativa Essa é a ali. verdadeira A prevenção. busca ativa. Isso. Então a gente quer registrar, quer divulgar, porque é muito importante esse trabalho e a gente não vai ver esse trabalho em 2026. É um trabalho que tem que ter continuidade assim para sempre. Não importa quem é a prefeita, a diretora de saúde. É um trabalho assim que, se for mantido, ele tende a melhorar e Alumínio vai melhorar muito em relação ao atendimento da atenção básica. Muito bom. Posso Bacana. só aproveitar Sim, Claro. eu rapidinho? também depois quero dar Falando, um- aproveitando o gancho, falando sobre a agente comunitário, elas estão sendo bem recebidas, mas recentemente, acho que não sei se vocês viram, teve uma notícia falando de um agente comunitário que Que era era. fingido, Isso, tá parecendo exatamente. Parecia E aí, uns essa grupos. semana, a gente teve duas pessoas, elas foram na casa e não quiseram atender elas, não, é Sim, golpe. Mas eu vou lá no posto ver se vocês estão lá. Então, assim, as meninas, elas vão uniformizadas, elas usam crachá, né? Então, assim, eu peço que vocês abram a porta para elas, façam cadastro, porque é a partir delas que a gente vai conhecer Sem a dúvida, população, né? sem Saber o que cada um precisa. Elas vão vincular as famílias em cada unidade, né? Então, assim, qualquer coisa que a família estiver precisando, muitas das vezes a ponte é o ACS, né? É. Então, não é golpe de alumínio. As ACS existem É. e elas estão aí batendo na porta todos os dias. Preventivamente tem que ter um certo cuidado também, porque infelizmente a violência está muito forte. Sim. E se aconteceu, foi publicado aí nas redes sociais, Isso. nos grupos aí, principalmente ali de Vale Grande ali, Sim. Sim. eu vi isso aí bastante. Então tem que ter, claro, todos os cuidados. E essa é importante, esses esclarecimentos sobre como vai estar um agente, Sim. né, de saúde aqui abordando uma família e tal. Isso é Mas muito mesmo importante. assim, se tiver dúvida, vai na unidade de saúde, Isso. conversa com a enfermeira, fulano bateu lá na minha casa, é Isso. funcionário, não é? Tire dúvidas. Seria importante que tivesse uma forma de comunicar imediato, assim, de repente, essa pessoa é da saúde. Telefone hoje o pessoal quase não usa, mas todo mundo tem um celular Uhum. que dá para ver, de repente, criar alguma coisa que possa identificar. Ó, esse agente é da saúde? Legal, bacana. Porque, infelizmente, os golpes estão aí Olha, prevalecendo. quem sabe, né, fazer lá no site da prefeitura que a gente Foi busca. feito. Ah, Foi Foi feito, feita uma ah. divulgação. Olha, não, mas eu bacana. digo ter a carinha dos agentes. Entendi. quem são, os Foi feita uma bairros. divulgação. Porque você tá na dúvida, você vai lá, não, Isso. olha lá. Foi feita uma divulgação com a carinha delas, um Isso é vídeo. muito bom. Tem vídeo delas trabalhando na rua, elas falando no Legal. vídeo. Tem divulgado a carinha delas Isso também. aí, boa. Agora fala um pouquinho aí sobre essa questão do programa de saúde na escola, né? Você também tem um assunto assim. Não, eu queria complementar essa questão, né, da política da prevenção, né? Falar um pouquinho do SUS e do SUAS, porque são duas políticas irmãs, né? O Sistema Único de Assistência Social, ele também veio sendo construído em cima do Sistema Único de Saúde, e que a gente tem que tirar o chapéu, porque são sistemas muito bons, Sim. muito bons. É que, claro, no Brasil, com um território gigante, até isso chegar em todos os, né, pequenos municípios, é claro que os que estão mais perto dos recursos das grandes capitais têm muito mais facilidade, mas o sistema, ele é muito bem desenhado, Sim. ele funciona. O trabalhador do SUS e do SUAS são capacitados, eles têm toda vamos dizer assim, uma base, não estão ali, nada ali é por achismo, né? A gente tem dados e a questão de conhecer o território, era isso que eu ia entrar. Logo que eu vim para cá, o Instituto Votorantim deu muitas capacitações para a gente ali, eu estava nos conselhos da assistência social, e falava-se muito disso, de você conhecer o território e fazer os diagnósticos. Por exemplo, o Conselho Tutelar na época não tinha um diagnóstico da violação de direito. Qual eram os casos principais do afastamento da criança da casa, né? Então isso foi
fazendo o que é um trabalho onde foi se colhendo todas essas informações, que é o que agora, é o que tô vendo aqui, essas visitas domiciliares, esse pessoal que está indo nas casas, vão começar a construir Sim. um número de informações, de dados, né, que vão poder ainda embasar para que o município, porque como eu disse, poxa, não temos tantas crianças nessa fase que precisam da dengue, mas temos outras situações aqui que a gente identificou através de conhecer o território, né? Que isso que é muito bacana e que também, como a Edna está falando, independe do prefeito e da prefeitura, porque é uma construção que vem ao longo de anos, né? O próprio Instituto Votorantim investe muito na cidade, porque é obrigação, vamos dizer, né, social deles, né, a contrapartida, e traz muita capacitação, que é a questão do trabalho em rede. Eu me lembro muito bem que a gente fez uma série de atividades em rede, que era justamente isso, propiciar que todos os departamentos e todos os serviços para a comunidade, para o cidadão, se conversassem, se conhecessem, né, e isso gerar essa possibilidade dessa troca de informação que vem ajudar a trazer as políticas públicas mais necessárias para o perfil daquele município específico, né? Então eu fico muito feliz de ver que, mesmo, claro, com as mudanças, né, de governo e tal, que as coisas vêm acontecendo, como era o caso do Criança Feliz também, o programa da assistência social que ia nas casas, a criança do 0 aos 6 anos, né? Que era uma coisa muito bacana e que a gente viu essa construção. Hoje eu não sei se continua, mas são programas que, né, tem tudo para ter realmente um resultado. Eu sou muito suspeita para falar, porque assim, o Sistema Único de Saúde, assim, para mim já são 20 anos de trabalho em gestão de saúde. Alumínio é minha quarta cidade, né, que eu trabalho com gestão de saúde pública, assim. O Sistema Único de Saúde, para quem gosta e quer conhecer, é o melhor sistema público de saúde do mundo. Ele é bem desenhado, ele é bem construído, mas como a gente, né, tem um país de abrangência continental, nem sempre ele é bem desenvolvido no sentido assim da gestão do sistema, né? Então você tem muita desigualdade, mas o sistema no formato que ele foi desenhado, ele é o melhor do mundo. Ele realmente ele faz desde a saúde preventiva, desde o nascimento até a saúde da pessoa idosa. Então, o que eu vejo de muita dificuldade em relação ao sistema de saúde? Realmente uma continuidade dos processos, né? Quando eu cheguei em Alumínio no ano passado, eu vivi coisas que eu já vivi em outras cidades, né? Tipo assim, nossa, vou ter que começar de novo, no sentido assim, viu? Mas isso aí era só para dar continuidade. Não foi feito, tem que começar de novo. Então, a continuidade dos processos, e daí a gente entra nisso, que não importa o político, não importa o diretor, mas se os funcionários, a gente investe nos funcionários, capacita os funcionários, faz o funcionário entender como o sistema tem que funcionar, institui realmente as políticas ali, deixa tudo desenhado e tal, não vai mudar muita coisa se, por exemplo, mudar o prefeito. Vai melhorar e vai evoluir, né? Mas o que eu tenho visto ao longo desses anos de trabalho é que às vezes assim muda-se a gestão municipal, você tem que começar uma construção do zero. Porque os funcionários efetivos que estão ali há anos, eles não acompanharam aquele gestor, eles não se capacitaram, eles só trabalharam, mas eles não conheceram o sistema, eles não participaram do desenvolvimento, né? Então, quando eu falo assim que a gente começou a trabalhar a atenção básica em 2026, do jeito que é a política nacional, e, por exemplo, municípios da região que nem São Roque, começou em 2014, quando a política foi lançada, né? Então, assim, se tivesse essa construção e esse acompanhamento, uma rede de saúde que realmente trabalhasse de acordo com o que vem acontecendo, cada vez que se mudasse um gestor público, um prefeito, a gente não precisava começar de novo. Então, é isso que a gente quer deixar. A IANCA é efetiva, está aqui há muitos anos, então ela tem acompanhado a gente nessa construção, por quê? Porque a gente passa, né, o comissionado, a pessoa que vem para trabalhar com o prefeito, a gente passa, a gente sabe disso, mas se os funcionários eles se apropriarem, né, então deixa um legado ali, daí o próximo não precisa começar do zero, vamos melhorar o que tem, né? Esse aí esbarra quase que de uma forma nacional, uma forma na troca dos políticos, cada um com seu ideal.
se é bom ou se é ruim, mas esquecem que tem programas que são programas de Estado, e não programa de município ou do Sim. Estado em si, mas estou falando do Estado, país, se tratando. Então, todos esses programas que envolvem a população deveriam ser feitos dessa forma. Deveria, uma vez estabelecido, testado, aprovado, a continuidade seria obrigatória. Falta lei para isso. Uhum. A continuidade, seja qual for o programa, especialmente na área da saúde. Essa é uma visão que eu tenho, que infelizmente o nosso país ainda tem muito disso. Entra um político, modifica até a obras, a gente vê por aí, né? A obra é essencial para a população, mas entra um político lá que diz que aquela obra não vai dar continuidade, que não vai ter dinheiro. Mas aquilo já deveria ser um programa, quando se trata de programas e se tratando de população e saúde, deveria ser um programa de Estado. Estado. Todo político que entrar ali, seja municipal, estadual ou do âmbito federal, tem que dar continuidade àqueles programas que está na legislação. Deveria ter uma legislação específica para isso. A continuidade do serviço. Nós teríamos um país maravilhoso com relação a isso. Bom, mas estamos no Brasil, continuamos no Brasil, eu amo esse país. As meninas certamente já estão, onde elas estão faltando, devem estar aqui, torcendo para acabar logo para elas voltarem. Mas a gente muito ainda bem, tem aí. nós já estamos aqui bem avançado, Vamos ver. legal. Olha Vamos que aí para bacana. a gente dar aquela finalizada aqui. O programa na escola. a gente não Programa pode de saúde deixar na escola falar, aqui no porque município de Alumínio. Como é que está isso? O programa Saúde na Escola, ele é novo aqui no município de Alumínio, né? É uma pactuação que é feita, um trabalho em conjunto, né? Saúde e educação. Então, alguns temas já foram trabalhados, né? Ano passado a gente foi fazer avaliação oftálmica nas crianças, esse ano a gente foi de novo, e agora no segundo semestre as enfermeiras, elas têm quando vai fazer a pactuação, tem as escolas prioritárias, né? Que eles determinam. Então, as enfermeiras, elas vão nessas escolas trabalharem os temas são escolhidos pelo Estado mesmo. Então, tem tema de violência sexual, ainda de Covid, né? Porque a gente acha que o Covid, Sim. né, não se fala mais, mas a vacina tá aí, ainda tem casos de Covid, a maioria da população tá vacinada, mas ainda existe casos, né? Não igual antes, morre-se de Covid hoje em dia? Dificilmente, né? Mas quem não é vacinado está propenso. E como é uma doença totalmente contagiosa, né, que passa muito fácil, então é uma coisa que a gente vai levar para as crianças também as formas de prevenção, trabalhar tudo pensando na prevenção, né? Então também vai ter temas ligados à alimentação, né, obesidade na infância. Tema importantíssimo. Isso, violência é um dos temas também, né, não só sexual, mas eles no tema fala sobre todos os tipos de violência. Saúde mental, saúde auditiva, saúde oftálmica a gente já fez, saúde bucal. Então, assim, são vários temas que vão ser trabalhados com as crianças. A maioria do público são crianças pequenininhas, o público é até o ensino fundamental. Ai, que bacana. Então, é um público gostoso de trabalhar, né? Que a gente consegue trabalhar. Tem idade, acho que se eu não me engano, tem até de 3, 4 anos que a gente já trabalha um pouquinho de forma mais lúdica. Mas que na cabecinha deles, eles conseguem entender ele no lúdico o que, né? Tem uma enfermeira mesmo que eu achei super legal a ideia dela, que ela vai fazer, o tema é sobre... Como que é o tema dela mesmo? É sobre saúde, dela acho que é saúde mental. E aí ela falou, Ianca do céu, como que eu vou abordar saúde mental com eles, né? Que difícil, que não sei o quê. Dela, mas eu vou pensar com carinho. E aí eu achei muito legal que ela fez uma caixa, que é a caixa das emoções. Ai, que legal. E aí tô dando spoiler já, né? Ela ainda nem foi na escola ainda, mas ela fez uma caixinha das emoções e ela vai trabalhar com eles essa parte do desenho, né? Como que é na escola, né? Fazer um desenho. Como que é em casa? Um desenho, né? E falar sobre, vai levar as carinhas também, né? Como que você se sente quando tá de tal jeito? E aí ela falou que vai aproveitar em cima disso, porque então são temas que são divididos por enfermeiras, mas ela falou que vai aproveitar esse e vai colocar da violência também. Porque daí tem o toque do sim, o toque do não, então a gente já aproveita e já coloca isso para trabalhar com eles também. E com os maiorzinhos a gente já consegue falar de uma forma um pouco mais, assim... Dá pra fazer roda de conversa, né? Com os pequenininhos a gente tem que trabalhar de uma forma mais lúdica. Com os maiorzinhos a gente já consegue fazer roda de conversa, mas também a gente consegue fazer esse tipo de
de brincadeiras, tornar isso que envolve divertido, né? eles também, porque se a gente só ficar falando, né? Eles não absorvem nada, Sim. fica, né? Aquela coisa mais maçante. Então, elas estão tentando trabalhar assim de formas que consigam envolver melhor eles, né? E por que, né? Saúde na escola, né? Eu acho que parte do princípio que as crianças que elas são disseminadoras das informações, né? Elas vão chegar em casa, elas vão falar pro pai, pra mãe, hoje na escola teve isso. Você sabia que a dengue não é a pessoa que passa em outro, é o bichinho que é infectado? Então, assim, porque muitas pessoas ainda acham que a dengue é passada de pessoa para pessoa. Então, assim, começa tudo na informação, né? É bem preventivo mesmo. Então, como que você trabalha a prevenção? Com informação. Sem dúvida. Então, a gente E vai... o programa Saúde na Escola, né, chegou em Alumínio no ano passado, porque a gente fez adesão ao programa no passado. Sim, Mas bacana. e não é um programa novo, é um programa do Ministério da Saúde, que envolve recursos, que tem temas obrigatórios que tem que trabalhar, que tem informação que tem que passar depois para o Ministério da Saúde. Então, assim, é um programa de uma política nacional, novamente sendo repetitiva, mas que até então o município não tinha aderido, né? Então, você chega no município, o básico do básico, que é fazer saúde preventiva na escola, você fala assim, mas como assim Alumínio nunca aderiu ao programa Saúde na Escola? Aderimos no primeiro mês, ano passado, né? É uma adesão feita em conjunto, direção de saúde com direção da educação, porque cabe um termo de adesão lá, falando dos compromissos e do trabalho em rede, né? Então, é mais um dos programas que a gente começa em 2025, mas não que ele não existisse, ou que a gente está inventando a questão do programa, mas é o que a Ianca falou, criança é a maior disseminadora de informação e de prevenção. Criança aprende aquilo, vai contar para a avó, vai contar para o pai, para a mãe. Então, assim, trabalhar saúde preventiva dentro da escola é muito legal e faz muito efeito. Sim, agora para os maiorzinhos, até os adolescentes, com relação às drogas, como que tá isso aí? Tá dentro desse programa? Não. Tem o tema de uso de tabaco, um dos temas, daí a gente já consegue colocar o de drogas junto, mas é para a população infantil. Mas normalmente o No ProERD é o momento, né? programa que acaba São os maiorzinhos. E as próprias escolas, né? Acho que o próprio departamento tem seus programas de prevenção que os adolescentes fazem, sua parte educativa, né? A educação trabalha muito nisso. Essa questão da adesão, viu, Samuel, eu achei bem bacana, por quê? Porque muitas vezes o município que tem que ter essa curiosidade de ir lá procurar essas políticas e fazer essas adesões, porque são adesões que envolvem, às vezes, contrapartida também do município, tem que ter mão de obra, né, capacitada. Então, às vezes, os municípios ficam, mas eu vou aderir, eu não tenho gente depois que vai fazer, isso que tem um certo medo, e acabam deixando passar, olha, um projeto que já poderia estar muito mais avançado também, mas pela essa falta de realmente essa coragem, às vezes, de aderir a alguns programas, porque envolve aí, vamos dizer assim, mais trabalho. E estratégia de saúde da família, ela não é feita só dentro da unidade de saúde, é feita na comunidade. Então, você leva a saúde, por exemplo, nesse caso a gente está levando para as escolas, mas, por exemplo, ano passado a gente conversou muito para um grupo de CCI de idosos, você tem temas a trabalhar ali com os mais idosos, a saúde tem ido nos eventos da prefeitura, então festas tipo carnaval, a saúde tem ido, então assim, trabalhar a comunidade e a estratégia de saúde da família, a gente tem que parar de pensar que saúde é só dentro da unidade. Não, a gente tem que conhecer a população, tem que conhecer a comunidade, e daí você tem que sair da sua zona de conforto ali. Você vai para a escola, você vai para um grupo de idoso, você vai para um grupo da cultura, onde tiver uma aglomeração de gente, a gente está lá porque a comunidade está ali. Olha,
Porque saúde é isso, né? Saúde é saúde, não é doença. Quando a Não. gente fala em saúde, a gente só fala em doença. Ah, vou lá porque eu tô doente. Exatamente. E a Acho que a prevenção- saúde está lá só para cuidar do que está já Exatamente. doente. E, na verdade, a saúde é para isso, é para que você não precise adoecer, porque você encontrou o recurso, encontrou, né, o profissional certo e conseguiu entender o que é importante para a sua saúde, né? Esse autoconhecimento também que leva você não, mamãe, olha, que nem você falou, a tia falou que aquela aguinha lá, não sei o quê, meu sobrinho mesmo veio catando tudo quanto é saquinho de lixo que tinha quando fez lá, teve na escola, fez um podcast, ele mesmo gravou falando ali. Então, esse envolvimento é que faz as coisas acontecerem de verdade, né? Não fica só no papel, né? Verdade. E a gente quis trazer bastante essa parte da prevenção, porque o que a gente vê, que a gente vive num mundo muito imediatista, né? Então, assim, eu converso bastante com as meninas do CRAS, e muitas das vezes elas passam casos de pacientes que, assim, a gente tem um pouquinho mais de proximidade, então elas falam, ai, Anca, a mãe tá vindo aqui todo dia falando que a criança tá assim, assim, assim. Você consegue olhar se passou no pediatra esse ano? Aí a gente vai olhar, tem várias passagens por médico, mas todas do pronto-socorro. Eu tô falando de um caso específico, mas assim, tem vários pacientes que a gente vê que fica uma dor na perna há tanto tempo e só fica indo no PA. Por quê? Vai tomar uma injeçãozinha, vai melhorar um pouquinho, mas depois essa dor vai voltar. Então, assim, o pronto-socorro, ele é urgência e emergência. Então, ele vai tratar aquela dor ali no momento, mas a investigação do porquê aquela pessoa tá tendo uma dor na perna recorrente e já tá, assim, arrastada, é a atenção básica que faz. Então, assim, a gente quer que eles procurem a gente, né? E a gente também, agora a gente também tá indo atrás deles, né? Que as acessos, a gente tá, como eu falei, a gente tá começando a conhecer a nossa população, mas a gente quer que eles estejam dentro da atenção básica, né? Tô falando desse caso da dor na perna, mas que pra chegar a não ter a dor na perna, né? Então, pra trabalhar realmente a prevenção. Porque a gente vê que, infelizmente, muitas vezes, quando eles procuram, já procuram num processo de doença. Sim. Então, assim, a gente começar a trabalhar a prevenção da forma que É um modelo que a gente herdou e que a gente isso. está tentando transformar. O que a gente enxerga? Que 60% do atendimento do PA podia ser resolvido dentro da atenção básica. Exatamente. Que o PA deveria ser realmente para casos de urgência, emergência, que você precisa de um cuidado ali imediato, ou para uma transferência de maior complexidade. E muitas vezes dentro do PA eu estou tratando uma gripe, ou uma diabetes descompensada, uma crise de hipertensão, que são doentes crônicos que têm que ser acompanhados na atenção básica. Se você faz acompanhamento, você faz prevenção, você não precisa ir na emergência no PA. Então, assim, a gente está tentando mudar na população de alumínio, é muito difícil, isso é cultural e isso é coisa que também não vai acontecer esse ano, do dia para a noite, em 4 anos, é uma coisa a ser construída. Mas tentar mudar essa questão aí da população procurar na prevenção para não precisar procurar na doença. Sim. Porque daí vai ser o PA, às vezes vai ter aquela reclamação, tratei, tomei uma injeção, não sei o que, mas não sei nem o que eu tenho. Sim. Porque PA não é para fazer diagnóstico, gente. Né? Então, trazer essa coisa cultural, e isso eu falo de experiência que é cultural de alumínio, né? Tudo eu vou no PA, e trazer esses pacientes para dentro da atenção básica. É isso que a gente está trabalhando para que aconteça. Quer que aconteça, né, Ianca? Sim. E não puxando sardinha para o nosso lado também, né? Mas assim, a nossa equipe é uma equipe muito boa. A equipe de saúde é uma equipe muito boa, né? Então, assim, a gente vê, tem muitos pacientes de outros municípios que vêm procurar atendimento aqui. Bacana. Porque a gente tem várias especialidades, né? Eu tenho uma enfermeira que ela é de outro município, ela fala, Anca do céu, lá não tem isso, não. E o município é maior que aqui, lá não tem isso, não. Imagina que faz esse tipo de exame lá, imagina que tem isso aqui. Então, assim, é um município que tem bastante recurso em relação a exame, né, ultrassom, especialidade. Então, a galera procura bastante de outros municípios aqui. Então, as equipes, elas estão prontas para receber vocês, né, todo mundo, a população. Então, a gente pede para criar esse vínculo, né, com os funcionários, com a rede, com as unidades. E vai lá no posto, ver a gente. Muito bem. E nós estamos aqui do 3 no Ar, estamos finalizando aqui esse nosso bate-papo aqui com a Edna Machado e a Ianca Brandão, aqui da cidade de Alumínio. Agradecendo pela presença de vocês, agradecendo muito mesmo, agradecer à prefeita Ana Paula aí por ter
permitido que vocês viessem aqui falar sobre esse assunto, que é muito importante para o município, muito importante para o Brasil inteiro, né? Sim. A saúde é muito importante em todos os estados brasileiros. Eu sou uma grande admiradora dos profissionais da saúde, sou neta de médico por parte de pai, por parte de mãe, estava contando para as minhas que a minha madrinha era a única enfermeira do hospital, cresci pequenininha dentro do hospital, sei como a vida do profissional da saúde, porque tá certo que a educação é fundamental, mas a saúde é a vida e a morte, é um limiar muito curto, né? Sim. É o que a gente brinca, é o deadline, é naquele momento final ali, por segundos, né? A vida de uma pessoa pode aí acabar, né? Sim. Então, por que não, gente, a gente investir em tudo que é prevenção, em tudo que é, né, positivo? A gente aqui, nós somos fãs, né, de tudo que vem para ajudar a comunidade. A comunicação, eu acho que tá, né, é irmã da prevenção. Você falar, você dar publicidade, você explicar, contar, falar para as pessoas o que existe, né? Eu mesma sou usuária do sistema de saúde aqui. Hoje em dia, tô quase com 60 anos, estou com um problema de labirintite, estou investigando, já passei por várias situações nessa investigação, porque tem coisas que às vezes não é simples, né? Sim, Realmente, sim. então, são casos que têm que ser analisados e eu tenho sido atendida em várias especialidades e sempre muito bem atendida. Então, né, como usuário do SUS, quero dar também os parabéns a esses profissionais que se dedicam muito, né, para cuidar da saúde da gente e agradecer a presença das mulheres lindas aí, fortes, empoderadas, né, que sirvam de exemplo para essas meninas que estão aí também, né, que buscando uma profissão, que elas possam se encantar pela profissão da saúde e que a gente tenha cada vez mais profissionais que queiram trabalhar nessa área, que é uma área tão importante para a nossa população, para a nossa vida, né? Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando em nome do Departamento de Saúde. Quero agradecer demais as equipes do Departamento de Saúde aqui de Alumínio. A gente tem muita gente boa trabalhando, muita gente engajada. A gente veio para construir algo novo, então a gente sabe que na vida do trabalhador também é um processo, né? A gente eles estão aprendendo junto como fazer e a gente quer deixar um legado, né, para esse funcionalismo aí, que assim eles se empoderem, como você falou, que eles entendam o sistema, que eles entendam que a gente é um braço do SUS, mas o SUS ele é regional, estadual, federal, então assim, se cada um fizer a sua parte, se a gente acolher o usuário dentro da unidade com carinho, se a gente conversar com a pessoa que procura a unidade, entender quais são as queixas, as demandas, muitas vezes a gente vai ser já um momento curativo ali, só da atenção que a gente dá para aquele usuário, né? A gente sabe que o sistema ele tem falhas, a gente sabe que o sistema tem defeitos, mas a gente... E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, eu admiro muito o sistema público de saúde, eu trabalho por eles, eu não desisto dele e a gente sempre pode melhorar, né? Então, assim, e saúde pública é uma construção. Não é só poder público, a comunidade faz parte da questão da saúde pública, a gente tem o Conselho Municipal de Saúde aí participando ativamente com a gente, então a comunidade ela é convidada a integrar o sistema no sentido de contar para a gente, viu, o que falta, o que pode melhorar, né? Se quiser fazer um elogio, também a gente gosta muito do elogio, mas a gente sabe que normalmente no dia a dia o que chega são as reclamações. Então, assim, infelizmente, né, a gente não é perfeito naquilo que faz. Saúde se faz com pessoas, então é diferente, por exemplo, de um departamento de obras ou de esporte. Saúde você lida com pessoas, é que nem você falou, é com vida e com morte, né? E é de pessoas para pessoas, a gente não tem 1 ou 2 funcionários no departamento, então a gente tem uma gama de pessoas ali com visões diferentes, então assim, 100% nunca vai ser, né, mas a gente está aqui disponível para melhorar no que a gente puder sempre, tá bom? Muito obrigada. Eu também agradeço o convite, fiquei muito feliz, falei pra Edna, Edna do céu, eu nunca participei disso, como eu vou falar? Não preparei nada! A gente trouxe um pouquinho falar sobre a prevenção, mas se fosse pra gente falar mais, teria muito mais coisa pra falar, né? A gente falou um pouquinho da vacina, e a vacina é um tema
super amplo, Sim. né? Vou aproveitar que eu engatei isso da vacina. Recentemente a gente teve um ganho muito importante para o SUS. A vacina Pneumo 20, que antes só era encontrada no particular, agora vai fazer parte do SUS também. Ela vai ser incorporada de forma gradativa, né, nos municípios. Então, até julho de 2027 é para a gente conseguir colocar essa vacina no calendário de rotina. A gente já está recebendo bastante, né, bastante paciente no eu vim para tomar, mas por enquanto o Estado ainda está mandando de muito pouquinho, porque ainda está se adequando. Então está começando a chegar nos municípios. Então, por enquanto, eles pediram para a gente dar preferência para os pacientes que vêm com cartinha médica, né? Mas logo ela vai estar incorporada para as crianças, né? Que hoje a gente faz a Pneumo 10, né? Com 2 meses, 4 meses, 6 meses, depois tem reforço. E aí, como a gente ainda tem muita Pneumo 10 também, eles estão fazendo dessa forma gradativa. Até ir acabando a Pneumo 10, vai entrando a Pneumo 20, né? E são mais... O que é essa Pneumo 20, né? São mais subtipos de doenças respiratórias. Então, é um ganho muito importante, né? Eu sou suspeita, eu nunca trabalhei em rede privada, né? Sempre trabalhei no SUS. Então, desde que eu trabalhava no hospital, quando eu trabalhava em Sorocaba também sempre foi SUS. Então, eu sou suspeita para falar também. Que é um sistema que eu acho que tem várias, né? A gente sabe que tem várias dificuldades, mas é um sistema que a gente não encontra, né? Em nenhum outro lugar, em outro país, né? É um sistema que ele funciona. Então, eu falei sobre os pacientes irem nas unidades. Então, é uma população pequena, né? Um município pequeno, é fácil de criar vínculo, né? A gente tem funcionários nas unidades de 30 anos, né? Então, tem muitos pacientes que já vão lá já procurando esses funcionários, né? Então, assim, para além deles também, né, tem uma equipe aí grande de todas as unidades, né? O BS do Irema, do Itararé, da Paulo Dias, que estão lá para receber a população, né? Para que eles tiverem, às vezes não é nem para investigar nada, que é isso que a gente quer mesmo, que não seja para investigar, né? Para acompanhar, para fazer parte. Vou lá nessa do Irema, vai lá conhecer isso. Vai lá conhecer mesmo. Mais pertinho. Isso, Muito então bom. é isso. Muito Obrigada. bem, então, mais uma vez agradecendo a vocês e ficamos por aqui no nosso 3 no Ar, nossa estreia do 3 no Ar. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. E dê o seu like aí, se gostou, mande dizendo que gostou, faça seus comentários aqui no nosso início de programação e logo teremos novidades aí, vamos falar sobre todos os assuntos. Ela é como está ali, ó. 3 vozes, um só canal e muitos assuntos diversificados. Que aqui as ideias decolam. Exatamente.